Abra comigo a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Antes de ler o texto e pregar, nós temos orado por 6 motivos específicos nesses últimos meses aqui na igreja. E hoje eu gostaria de orar com os irmãos pelo aquele último motivo, para que cada membro seja atuante em um ou mais ministérios da igreja. E eu gostaria de separar pelo menos 3 hoje: o coral, o ministério com surdos e a UCP. Nossa igreja ainda não tem uma UCP, uma União de Crianças Presbiterianas, funcionando e organizada. Se você quiser ajudar no departamento infantil, tomando sobre si a responsabilidade de cuidar das crianças fora da escola dominical, a UCP é um grande desafio para a igreja presbiteriana de Vila Nova, que ainda não tem UCP. Tem departamento infantil ativo, forte, atuante, agora é mais bonito porque está reformado, mas não tem UCP ainda. Nós temos um coral que já tem mais de 25 vozes, mas ele já foi maior. Se você sente vontade de cantar no coral, esse é o momento mais que apropriado para você chegar à Marta e pedir para fazer parte do coral. E vamos orar também pelo ministério com surdos. Nosso ministério com surdos já chegou a ter 27 surdos, com coral e tudo, cantando aqui na frente. Hoje são apenas 5. Vamos orar para que Deus reavive esse ministério entre nós. Uma das características marcantes da igreja de Vila Nova é que ela é uma igreja acolhedora, e nós temos várias pessoas diferentes, com situações diferentes, com transtornos diferentes, plenamente integrados na vida da igreja. E isso é bênção de Deus para nós, e nós queremos pedir que Deus continue fazendo de nós uma igreja que recebe e que abençoa. Se você sentir o desejo de orar de joelhos, poderá fazê-lo. Se não, fique à vontade. A sua oração não será mais santa se for de joelhos ou sem joelhos, tá bom? Pai, nós nos encurvamos perante a Tua face, que é poderosa, que é santa e que é boa. Tua palavra diz que o Senhor não nos presenteia com presentes ruins, porque o Senhor nos ama profundamente e intensamente. Por isso, nós ousamos te pedir que o Senhor atenda às nossas orações em favor de todos os ministérios atuantes da vida da nossa igreja, e queremos destacar, Senhor Deus, dentre todos eles, as crianças e a UCP, os surdos e o seu ministério, e o coral. Queremos pedir que o Senhor estenda as Tuas bênçãos sobre esses 3 ministérios da igreja, para que eles cresçam e amadureçam e sejam bem desenvolvidos no meio dessa igreja que vem crescendo, Senhor Deus, consistentemente a cada dia. Dá-nos também, Senhor Deus, um serviço consistente, para que a glória do Teu nome, o auxílio às pessoas, o serviço aos irmãos e a graça do Evangelho transborde através de nós, alcançando vidas e trazendo salvação aos povos. Nós oramos pedindo, Senhor Deus, essas graças diante do Deus que sempre tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 17. Eu espero nessa noite me despedir de Abraão para andar adiante nos encontros tremendos do Antigo Testamento. Gênesis 17, do verso 1 a 14. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí.
Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Oremos. Senhor Deus, nós sabemos da importância desse texto para toda a história da salvação, e sabemos o que ele significa para nós como teu povo, que tem um compromisso de aliança com o Senhor, e que vive dentro da aliança que tu fizeste com o teu Filho, o nosso Salvador, quando instituíste a nova aliança através do seu sangue. Agora nós que não somos judeus, entramos nessa aliança e somos gratos, Senhor Deus, por tua graça tão excedente. E por causa da tua palavra que diz que todo aquele que crê em ti por meio de Jesus também é filho de Abraão, nós nos apresentamos diante do Senhor, agradecidos porque a tua promessa feita a Abraão alcançou a nós também, por meio de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Nessa oportunidade, eu gostaria de me dirigir àqueles irmãos, aquelas pessoas que dizem que amam a Deus, mas que não se submetem aos seus mandamentos mais simples e fáceis. Eu gostaria de me dirigir aos irmãos, aquelas pessoas que estão aqui, mas que muitas vezes hesitam em se comprometer e se envolver completamente com o significado de viver para Deus e de viver pela fé. Aqui Deus mostra que não quer relações distantes e nem corações divididos. Ele quer que o conheçamos e que nós vivamos pela fé. Você vai se lembrar que Deus falou com Abraão quando ele tinha 75 anos. Depois Deus falou com Abraão novamente quando ele tinha 85 anos, 86 anos. E agora, passados mais 14 anos, Deus fala com Abraão de novo e ele já está com 99 anos. Entre Gênesis 15 e Gênesis 17 há um lapso de 13 anos. A idade de Ismael, quando Deus apareceu a Abraão lá atrás, ele nem tinha nascido ainda, e foi o tema do nosso sermão da última vez. Agora Ismael já é um adolescente, e Deus vem fazer mais promessas para Abraão e falar que ele não esqueceu da promessa que ele fez. Se Abraão estava nervoso quando tinha 85 anos, imagina como ele está agora com 99 anos de idade. E Deus vem para ratificar a promessa que ele fez lá atrás, quando Abraão tinha 75 anos de idade, que ele desaprovou Abraão e Sara tentarem resolver a questão de um jeito que ele não tinha ensinado nem ordenado alguns anos atrás. Ele diz: olha, eu não abandonei a promessa que eu fiz. Eu tenho uma aliança com você, Abraão, e a sua família. E para mostrar isso eu vou fazer algumas coisas. Primeira delas, o seu nome deixa de ser Abrão, e daqui para frente eu não vou precisar mais gaguejar quando eu falar o nome dele, eu posso falar Abraão, porque já passou de Gênesis 17.
E o Sarai deixa de ser, a Sara deixa de ser Sara e passa a ser Sarai, que é o contrário, né? Ainda bem que vocês são atentos, graças a Deus, para minha bênção. Agora, esses 13 anos foi um período de prova dupla. Qual a fé que nos anima diante das promessas de Deus? Nós deixamos isso perguntado semana atrasada. E mais, quantos estamos dispostos a nos submeter aos mandamentos de Deus e esperar que eles se cumpram no decorrer dos anos? O capítulo 15 fixou o esquema básico de graça e fé na aliança, porque lá em Gênesis 15 a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, isso lhe foi acrescentado, isso lhe foi colocado sobre a sua vida para a justiça. E é uma frase que é citada por Paulo em Gálatas, e é citada por Paulo também em Romanos, e é citada por Tiago no seu livro lá no final do Novo Testamento. É a base de toda a fé. No entanto, nada foi pedido a Abraão naquela ocasião, a não ser que ele cresce na promessa que Deus estava lhe fazendo e ter confiança na concretização como fora prometida por Deus. Nós vimos que o capítulo 16 foi um tropeço por causa da falta de confiança, misturada com a incredulidade de Sara e Abraão, o casal. O nome de Ismael, que significa Deus ouve, seria uma lembrança incômoda a martelar nas cabeças deles, mostrando o que acontece quando nós não ouvimos o que Deus disse e o que Deus está dizendo para nós. Cada vez que eles olhassem para Ismael, embora não fosse desejo de Deus que eles carregassem um trauma por causa disso, mas eles iam lembrar que eles não tinham ouvido a Deus e que a promessa não havia se cumprido ainda, porque não seria Ismael o filho da promessa, mas seria alguém que viesse a nascer de Abraão e de Sara, e não de Abraão e outra pessoa. Dessa forma, a palavra de Deus nos mostra que devemos confiar na palavra que Deus profere para nós, na Santa Escritura, e não duvidar um momento sequer de que isso diz respeito a cada um de nós pessoalmente. E sempre que nós tentamos resolver as nossas aflições do nosso jeito, muitas vezes criativo e não poucas vezes pecaminoso, isso não é o que Deus prometeu para nós. O capítulo 17 contrasta com o capítulo 16, porque revela que, embora a história de Ismael tenha chateado o coração de Deus, Deus não abandonou a promessa por causa disso. Uma verdade que nós aprendemos sobre Deus é que Ele é constante. É muito interessante você ler o capítulo 14 de Números. Os irmãos que têm boa memória vão se lembrar que aquele episódio de Cádiz Barneia, quando os príncipes de Israel voltam da terra de Canaã e eles dizem como que é a terra. Então eles dizem, a terra é boa mesmo, mas o povo que está lá são gigantes. Nós olhávamos para eles e olhávamos para nós e nos víamos como que gafanhotos, prontos a ser esmagados por eles. Somente Josué e somente Calebe disseram, não, vamos lá, Deus é o nosso Deus, Ele vai nos dar vitória. Mas aqueles líderes puxaram a carroça para trás. E o resultado foi que Deus disse, vocês vão andar no deserto 40 anos por causa dessa incredulidade. Só Josué e só Calebe, com mais de 20 anos para cima, vão entrar na terra que eu estou prometendo e vocês estão desdenhando. Mas aí acontece uma coisa que a gente nem sempre percebe. Termina o capítulo 14, aquela penumbra cinza do entardecer triste, e aí quando amanhece o outro dia, Deus vem e fala o seguinte, quando vocês entrarem na terra, vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito. Ou seja, Deus os condenou a 40 anos no deserto, mas não abandonou a promessa de levá-los até lá. Quando você lê Isaías 63 e 64, a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi contristado com todas as dificuldades que o povo de Deus enfrentou no deserto, porque Ele andou no deserto com eles aqueles 40 anos.
Todo dia tinha coluna de fogo à noite, aliás, toda noite tinha coluna de fogo, todo dia tinha coluna de nuvem, tinha alimento, tinha maná todo santo dia, com exceção do sábado. Na sexta-feira era dobrada, a sandália não envelhecia, não tinha moda em Israel naquela época, era tudo a mesma coisa durante 40 anos. A roupa não envelhecia, o botão não quebrava, a presilha funcionava e tinha comida todo dia, no meio do deserto. Porque Deus é o Deus que cuida. E Deus já tinha feito isso com Abraão antes. Não foi o tropeço do capítulo 16 que fez com que Deus anulasse a promessa, mas Deus veio e lhe ratifica. Então o capítulo 17 revela as suas implicações em profundidade e em extensão. Profundidade porque a fé deve ser demonstrada em total dedicação, e extensão porque todos os indivíduos envolvidos devem ser selados um por um em todas as gerações por vir. Isso deixa evidente que a partir da aliança, ou que a participação na aliança, ela é pessoal. Cada um deve andar na presença de Deus, e ela também é coletiva. O povo deve andar na presença de Deus. Ela é tanto interna, algo que deve encher os nossos corações, quanto externa, deve se tornar visível no nosso comportamento diário diante das pessoas. Porque Deus imputa, Deus coloca sobre nós a sua graça, e nós respondemos numa vida de devoção completa a Ele. Então eu gostaria de falar sobre o sinal da aliança nessa noite. Eu quero destacar fazer três destaques a respeito da proposta que Deus faz a Abraão e que ele chama de aliança. Primeira delas, versículo 1 até versículo 3, o texto mostra que nós devemos viver em santidade diante do Deus da aliança. Deus requereu de Abraão que fosse uma bênção quando ele tinha 75 anos de idade. Deus disse para Abraão que ele tropeçou nisso quando ele se envolveu no caso de Ismael, seu filho. Agora, aos 99 anos de idade, Deus chega para Abraão e disse: anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, aquele que se revela a Abraão é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai, a palavra hebraica que aparece aí traduzida por Todo-Poderoso, que significa que Deus é aquele que tem força e poder exatamente frente à nossa fragilidade. Ele é o Deus todo-suficiente que permanece como uma montanha de rocha sólida. A tradução literal de El Shaddai é o Deus das montanhas. É por isso que os cananeus achavam que na guerra eles podiam derrotar Israel nas campinas, porque Deus era Deus somente das montanhas. Ele era o El Shaddai. Só que o El Shaddai não é o Deus somente lá dos picos das montanhas, é o Deus que desce com o seu povo para os vales, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, o Senhor, estás comigo. O Antigo Testamento emprega esse nome para Deus nos momentos em que os seus servos, os servos de Deus, estão deprimidos, necessitados de força, que é o caso de Abraão. Ele é o Deus que, sendo forte, nos fortalece, que tendo tudo à disposição das suas poderosas mãos, nos agracia com a sua presença e com as suas promessas e com seu cuidado pastoral e que nos guia pelo caminho. Então Deus diz para Abraão: anda na minha presença. Toda a vida cristã que nós vivemos é vida na presença de Deus. Os reformadores usavam uma expressão em latim para designar isso. Todos nós vivemos coram Deo, todos nós vivemos na presença de Deus. Onde você estiver, fazendo o que fizer, Deus estará vendo, Deus estará te acompanhando, Deus estará te protegendo, e você deve saber que você está vivendo, fazendo, falando e pensando tudo diante do Deus que não se esconde. Então Lutero dizia que nós vivemos na presença de Deus tanto em desespero quanto em esperança. Desespero porque Deus vê tudo, Ele sabe de cada uma das nossas realidades, aquelas que nós vivemos diante dos olhos dos outros,
mas aquele comportamento secreto que a gente não deixa ninguém ficar sabendo, Deus está lá também. E isso pode nos desesperar. Mas também Ele nos enche de esperança, porque Deus fica nos vigiando, não para ficar caçando o erro a fim de dizer, errou de novo, errou outra vez. Uma vez um pastor muito querido estava pregando aqui na primeira igreja, muitos anos atrás, mais de 35 anos atrás, eu era seminarista na época. E aí o pastor estava pregando e um bêbado entrou e sentou lá no meio, e o pastor estava pregando e ele disse, mentiu, lá no meio da igreja. O pastor deu uma parada e continuou o sermão, passou um pouquinho, o bêbado gritou de novo, mentiu de novo. Aí a junta diaconal entendeu que ela tinha que fazer alguma coisa, né? Às vezes nós estamos sempre diante de um olhar que está perscrutando, tentando achar um erro. Às vezes pode ser um olhar bêbado, mas sempre será o olhar de Deus que não é de bêbado, mas é de alguém muito sóbrio. Só que Deus não fica no meio do culto falando, mentiu outra vez, olha só o mentira aí aparecendo outra vez. Deus nos ajuda. Ele vem para nos vigiar, não simplesmente para achar os nossos erros, mas para, como um pai, nos proteger e cuidar de nós. Quando Jesus chegou diante de Jerusalém, João capítulo 19, ele olhou para Jerusalém e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, que apedrejas os que eu te envio. Quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas como pintinhos para protegê-los. Quem morou em lugar onde tem galinheiro, onde tem galinha com seus pintinhos, sabe do que a gente está falando. A galinha abre as asas, aquele monte de pintinho, às vezes eu via lá em casa 12 pintinhos entrando debaixo da sua asa, tudo escondidinho ali, protegidos pela sua galinha mãe, protetora e cuidadora. E ai se você chega perto quando ela está cuidando dos seus pintinhos, ela fica muito brava. Já corri muito de galinha brava na minha vida, no galinheiro do nosso quintal. Anda na minha presença, diz o Senhor. Mas Deus não diz somente isso, anda na minha presença e seja perfeito. Santidade é uma exigência de Deus para a vida toda, meus irmãos. Abraão acaba de completar 99 anos de idade e mesmo assim Deus diz, não baixe a guarda. Envelhecer não significa obter o direito de fazer o que quiser ou falar o que quiser, quando quiser. É comum a gente ouvir pessoas idosas dizer, não, eu já vivi tempo demais, agora eu tenho o direito de falar o que eu quiser, de pensar o que eu quiser, de agir do jeito que eu quiser. Pois eu quero dizer para você que você não tem. Mesmo ficando idoso, mesmo aposentando, mesmo tendo a sua independência financeira, você ainda depende, precisa e deve prestar contas de tudo o que você fez e fará na presença do Senhor Deus. A aposentadoria não é uma declaração de liberdade de nossas obrigações. Devemos continuar amando a Deus de todo o nosso coração, servindo a Deus com todas as nossas forças e crendo nas suas promessas até o nosso último suspiro de vida nessa terra. 1 João capítulo 2, versículo 12 e versículo 14, diz que os pais são exemplos de estabilidade na fé, porque eles conhecem aquele que é desde o princípio. A grande pergunta quando nós interpretamos 1 João 2, 12 e 14 é se pais ali no texto quer dizer pessoas idosas ou quer dizer pessoas maduras, cristãos amadurecidos. Tem pessoas que são bem jovens e já são pais na fé, porque entendem o que significa servir a Deus e são frutíferos nas suas obras. Tem irmãos que são idosos com muitos cabelos brancos ou já perderam todos e ainda não passam de crianças em Cristo. Não amadureceram a ponto de ter uma fé madura, independente e frutífera. Pelo contrário, tem aquela fé ranzinza que só sabe reclamar o tempo todo. E parece que quanto mais velho fica, mais reclamão se torna. Deus não quer que nós sejamos assim. Eu espero em Deus que eu não seja um velho muito reclamão. E que eu aprenda
ao envelhecer, a conter mais as minhas palavras e ser mais carinhoso e caridoso com aqueles que vão cuidar de mim, que são poucos, são só 2. Não fiz igual meu pai, que deixou 11 para cuidar dele. E quando envelheceu, chegou para a gente e falou assim: eu sou o maior abandonado porque vocês não vêm me visitar. Não. Nós precisamos entender que a velhice não nos isenta. Pelo contrário, ela nos responsabiliza ainda mais. Os irmãos idosos, em vez de reclamar da mocidade, deveria ser modelo de vida, de fé, estabilidade na fé para os mais jovens, para que eles aprendam com a sua estabilidade, a estabilidade que eles precisam ter. Eu me lembro de uma família que se reuniu por causa do adultério de um dos irmãos. Eles se reuniram para conversar sobre o que estava acontecendo com aquele irmão. E o irmão mais velho disse para ele: o que está acontecendo com você? A Bíblia ensina que à medida em que nós envelhecemos, nós devemos nos tornar pessoas melhores. Por que você está piorando? O que aconteceu na sua trajetória? Nós precisamos melhorar na santidade, na fé, no temor, no amor, no cuidado, à medida em que nós avançamos na nossa idade. Porque avançar na idade significa que nós temos mais tempo de convivência com Deus. Nós o conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer, a ponto de poder falar dele com liberdade para os que vêm depois de nós, na caminhada da fé. Quando Deus disse isso para Abraão, então Abraão se prostra. Um senhor de 99 anos de idade se curva, se ajoelha. Ele se prostra para ouvir as palavras que Deus ainda vai falar. Abraão se prostra diante de Deus como um servo que concorda e aceita com os termos da aliança. Não como um servo de dura cerviz, mas como um servo obediente. Quando nós lemos lá no livro do Êxodo, de Números, de Deuteronômio, de Levítico, Deus dizendo: vocês são um povo de dura cerviz. Eu nunca entendia direito o que significava isso. Então você vai pesquisar e descobre que cerviz tem a ver com coluna cervical, que é uma parte das suas costas. Então, um povo de dura cerviz é um povo que não se ajoelha, é um povo que não se encurva, que o seu pescoço é duro, de tanto pecado que o sustenta. Deus não quer que nós sejamos pessoas de dura cerviz. Então Abraão se curva. Ele é o servo obediente que aprendeu a confiar, apesar de tudo. Nesses 13 anos que passaram depois do nascimento de Ismael, Abraão não ficou parado no tempo da sua fé. Pelo contrário, ele amadureceu ainda mais, a ponto de Deus vir conversar com ele e tratar de mais detalhes a respeito da aliança. É um homem maduro, experiente, que está se ajoelhando diante de Deus, convicto de tudo o que ele sabe a respeito de Deus. Ele está convicto dos erros que ele cometeu, ele está convicto dos anos passados na presença de Deus, e ele está convicto de todos os livramentos experimentados pela ação de Deus na sua vida. E que isso tudo somado vai levar a mais adiante Deus chamá-lo de meu amigo. A Bíblia diz que Deus olhou para Abraão e disse: ele é meu amigo, não somente meu servo. Segundo, o texto mostra para nós que as promessas da aliança, elas são pessoais. Então Deus apresenta o que diz respeito a ele, e depois ele vai dizer o que diz respeito a Abraão. Do verso 4 até o verso 8, Deus diz: quanto a mim, no que diz respeito a mim, eu quero te falar algumas coisas. Primeiro, a minha aliança será contigo, pessoalmente. Cada irmão, cada irmã que entra na aliança, que se torna membro da igreja, entra num relacionamento pessoal com o Senhor nosso Deus. Deus não é o Deus da igreja presbiteriana de Vila Nova somente. Ele é o Deus de cada membro dessa igreja. Ele é o Deus que fala com você, que abençoa você,
que conduz você, que pastoreia você, que atende você, cada vez que em aflição você buscar a sua presença. A minha aliança é com você. Segundo, por causa disso, você não será mais Abrão, pai de nações. Agora você será Abraão, pai de numerosas nações. Deus muda o nome de Abrão, e isso nos faz pensar no capítulo 16, porque agora Deus está dizendo que o tal do Isaac vai nascer, e o capítulo 18 e 19 é onde Deus vai tratar disso com Abraão. É quando Sara vai rir, e a risada dela vai virar o nome do seu filho, sorriso. E aí, Ismael faz parte de Abraão, assim como Midian, que vai nascer depois da morte de Sara, porque depois que Sara morre, Deus traz para perto de si uma mulher chamada Midian, aliás, uma mulher chamada Quetura, e dela nascerá um rapaz chamado Midian, que será o pai dos midianitas, que vai dar muito trabalho para Israel lá na frente. Mas dos midianitas, de Midian, vai sair o sogro de Moisés, o Jetro. Embora a aliança esteja marcada em um só, Deus não liquida os demais. As bênçãos que Deus dará a Abraão, elas se propagarão aos outros povos. Deus os agrega para abençoá-los dentro da descendência daquele que Ele mesmo escolheu especificamente pelo seu dedo. Então Ele diz: a minha aliança, a aliança é entre mim e ti, e Ele acrescenta, e a tua descendência no decurso das gerações. E aqui Ele está falando da descendência da promessa Israel e todo o seu povo. A aliança inclui a descendência de Abraão, responsabilizando-nos de ensiná-la e repassá-la aos nossos filhos, netos e bisnetos, conforme dito no Salmo 78, e mês que vem nós teremos uma exposição deste Salmo aqui no nosso templo. A terra, diz Deus, das suas peregrinações serão tua por herança. Existem pastores que dizem que Deus dará a Palestina para Abraão, lá na eternidade vai ser possessão dele, porque Deus prometeu dar para ele, e até hoje Abraão não é dono daquela terra, está sempre em litígio. Então alguns dizem que aquela terra será dele, Deus lhe dará por promessa. Não tenho dificuldade com isso, mas sabemos que nós fomos incluídos nessa promessa por causa da fé de Abraão também. Nós fazemos parte dessas nações que Deus disse que Abraão seria pai. O Brasil também é filho de Abraão por causa da aliança e da promessa. Pelo menos os brasileiros que abraçaram a aliança com Deus. Assim, o conflito entre a atual nação de Israel e os muçulmanos tem a ver com essa promessa. Todo mundo quer ser dono daquela terra porque diz que é descendente de Abraão. Os ismaelitas e os israelitas ficam brigando por causa disso. No entanto, embora eu particularmente não tenha dificuldade em aceitar a validade dessa promessa feita a Israel, eu não tenho nenhum compromisso com aquela visão cristã pré-milenista que afirma estar no plano da redenção acoplado a essa promessa exclusiva para Israel, como se a salvação tivesse que levar em conta isso. Não. Até mesmo os israelitas que vão viver na eternidade serão aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Os que rejeitaram a Jesus Cristo não estão inclusos. João capítulo 1, versículo 12, mas Deus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Israelitas que creem no seu nome estarão conosco na eternidade. Israelitas que não creem no seu nome não herdarão a terra. Tanto é assim que quando eles pecaram contra Deus, em Números 14, Deus rejeitou uma geração inteira de israelitas e levantou uma nova. Aquela geração que não creu se prostrou e morreu no deserto. E uma nova geração que no deserto, na dificuldade, aprendeu a crer,
Deus abençoou e lhe deu a vitória. É assim conosco também. Uma vez que fomos salvos pela fé e herdamos de Abraão a sua fé na palavra de Deus, sendo salvos por meio de Cristo, que afirmou que o reino de Deus já veio e que está em nós, e que está no meio de nós, e não numa localidade geográfica do outro lado do planeta, eu posso estar seguro de que aquela guerra lá na Palestina não exige o meu compromisso cristão com ela, a não ser nas questões de justiça. E somente nesse sentido é que eu me solidarizo e presto o meu apoio às injustiças cometidas a Israel pelos povos muçulmanos e pelas demais nações filiadas à ONU, em suas omissões, na sua complacência e na sua contemporização diante dos problemas daquela região. Mas jamais nas questões escatológicas, no que diz respeito às promessas da segunda vinda do Senhor Jesus. Então Deus diz para Abraão: olha, a minha aliança é contigo, é com a sua descendência, ela é eterna, mas nós sabemos que essa aliança vai abrir o leque a partir de Jesus Cristo. E é Paulo quem vai dizer isso para nós. Mas Deus diz mais, Deus diz: nessa aliança eu quero dizer, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O que é aliança em uma frase? Aliança é simplesmente o fato de que Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Esse é o resumo de toda a aliança. Deus cuida de nós e nós o servimos. Isso é a aliança. O Deus de Abraão, o Deus da sua descendência, é o Deus que vem até ele nesse encontro tremendo. E por último, terceiro lugar, os deveres da aliança também são ditos a Abraão. Versículo 9 a versículo 14, Deus diz o que espera de Abraão. E aqui tem uma questão de tradução que eu preciso apontar para os irmãos. Termina o versículo 8, e aí quem tem a Bíblia revista e atualizada tem um negrito, a instituição da circuncisão. E aí no verso 9 diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança. Quando nós olhamos essa segunda parte que eu acabei de expor para os irmãos, do verso 4 até o versículo 8, ele começa dizendo assim: quanto a mim, farei isso e farei isso. E o versículo 9, no texto original, ele então diz assim: quanto a ti, você deve fazer isso, você deve fazer isso e você deve fazer isso. A tradução escondeu esse detalhe muito importante no texto quando ela diz: falou mais Deus a Abraão. Não, Deus diz lá atrás: quanto a mim. E agora no versículo 9 ele diz para Abraão: quanto a ti. E essa é uma das coisas mais fáceis de nós percebermos no texto, porque aqui está o famoso veatá. Pastor Elber sabe do que eu estou falando, não sei se o reverendo Samuel passou por isso. É a primeira lição do hebraico. O vav conjuntivo e o vav consecutivo. É a única lição do hebraico que eu aprendi no seminário, vocês querem saber. Quando a gente é por isso que eu dou aula de história e não de línguas no seminário. Eu dou aula de história da IPB, e Simonton, o fundador da IPB, ele, quando estava fazendo o seminário, ele disse: sobre o hebraico eu só posso dizer uma coisa: eu aprendo hebraico na mesma velocidade que eu esqueço. E eu tirei 10 em hebraico 1, tirei 10 em hebraico 2 e fiquei de recuperação no hebraico 3 e no hebraico 4. Até hoje eu tenho pesadelo sobre isso lá em casa de vez em quando. Tirar nota ruim é um negócio que me traz pesadelo de vez em quando. Mas a lição aqui é uma lição básica: quanto a mim e quanto a ti. Eu disse o que eu quero fazer, agora eu vou dizer o que você precisa fazer na minha presença. O que Abraão precisa fazer? Primeiro, guardar a aliança no decurso das gerações. A aliança precisa ser guardada, ela precisa ser obedecida, ela precisa ser ensinada à próxima geração. A aliança se mostra a Abraão de modo simples e sem detalhamentos mais profundos. Isso vai acontecer lá no tempo de Moisés, quando Deus der a lei. Então ele vai especificar todos os detalhes da aliança. Mas o mais básico a se saber sobre a aliança no momento é que é preciso estar comprometido com o Deus e estar comprometido e envolvido na sua aliança de corpo e alma. Segundo,
você precisa se marcar com o sinal da aliança. Todo macho da sua família, de 7 dias até 99 anos, vai se circuncidar. Abraão se circuncidou quando ele tinha 99 anos de idade. Ismael foi circuncidado com 13 anos de idade. Ismael foi circuncidado. Isaac, quando nascer, vai ser circuncidado no 7º dia de vida. O pessoal aí do tétano de 3 meses não tinha muita vez com Deus, não. Naquela época não tinha essas coisas, né? Mas o fato é que o sinal da aliança precisa vir cedo na história do povo. E é por isso, essa é uma das razões fundamentais, porque nós batizamos crianças. Nós entendemos que o batismo substitui e complementa a circuncisão. As crianças não recebem um sinal no seu corpo que vai machucá-las, mas elas recebem a água. Assim como a circuncisão era feita com o pequenino, o batismo é feito com o pequenino. Alguns irmãos chegam para mim: pastor, quando é que eu posso batizar o meu filho? É quando ele tiver 2 anos? Podia ser antes, né? Aqui na Vila Nova o problema é segurar os irmãos para batizar antes dos 4 meses. Tem gente que quer batizar com 7 dias mesmo. Sem problema, se você tiver segurança e a gente tiver tudo bem higienizado, não tem problema nenhum, porque essa é a promessa. Então, se você é papai, se você é mamãe jovem, seja rápido. Nós temos batizado crianças aqui com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, por causa da promessa e da fé dos pais na promessa que tem sido feita. Muitas pessoas questionam se o batismo substitui e complementa a circuncisão. No entanto, é o Novo Testamento que faz essa comparação. É Paulo que diz que o batismo é a circuncisão de Cristo no livro de Gálatas. É ele quem faz essa relação. E é por isso que nós a mantemos viva no nosso meio. O sinal da aliança é a circuncisão. A circuncisão era largamente praticada na Palestina no tempo de Abraão, de forma que não era algo novo para eles. Só os filisteus não gostavam da circuncisão porque achavam vergonhoso. Os outros, por uma questão cerimonial, a praticavam com tranquilidade. Então, o diferencial da circuncisão é que ela passa a ser agora um sinal de um compromisso, e não simplesmente algo que era feito para mostrar que o homem era viril e que ele era macho mesmo. Era por isso que eles se circuncidavam. No caso de Israel, eles vão se circuncidar não para mostrar macheza ou virilidade, mas para mostrar que pertencem a Deus. E esse é o ponto. Suas implicações eram compromisso com Deus, com o povo de Deus, e a rejeição do estilo de vida pagão anterior e da obstinação natural do coração do homem em não obedecer aos mandamentos de Deus. E Moisés faz questão de mostrar isso, porque ele está levando um povo para o deserto para servir a Deus, e eles precisam conhecer a aliança. Mas ele diz mais: todos os machos de 8 dias para cima, o natural, o escravo e o estrangeiro que estiver aos seus cuidados, que estiver na sua casa, será circuncidado também. E aqui tem um detalhe que muitas vezes nós não prestamos atenção. A circuncisão não era algo exclusivo para Abraão e para Israel, mas ele era aplicado a todo aquele que entrava na família da fé. E é isso que mostra para nós que a aliança de Deus não é simplesmente pessoal, embora ela seja, mas ela também para a família. Os pais apresentam seus filhos ao batismo por causa do compromisso que Deus tem com a família. Aqueles que vivem dentro da sua casa, e você é pai, eles viverão de acordo com as suas regras. Se as suas regras são a aliança de Deus, então eles vão viver dentro das regras de Deus na sua casa. Ah, mas eu não quero obedecer o papai e a mamãe. Que se lasque. Se o papai e a mamãe servem a Deus, você que é filho do papai e da mamãe, e não é um filhinho de papai nem um filhinho da mamãe, também deve servir a Deus.
E os pais deveriam estar firmes e seguros nisso, não patrocinando os pecados dos seus filhos que querem se desviar. Se eles querem se desviar, eles se desviem sozinhos, mas não patrocinados financeiramente pelo seu dinheiro, pelo seu salário. Porque a aliança é com a família. Quando os nossos filhos se desviam, é essa promessa que nos dá a segurança de não desesperar no nosso coração, mas aguentar firme no testemunho, porque Deus prometeu abençoar a nossa casa. Assim, Deus termina com um tom forte a última frase da aliança. Ele diz: quem não aceitar o sinal, quebrou a aliança, está fora da aliança, tem que sair do povo. Se alguém na família de Abraão não quisesse se circuncidar, teria que ser mandado embora. É esse o ponto. Nós somos povo de Deus e andamos na presença de Deus para servir a Deus. Então os nossos filhos, as nossas filhas serão conduzidas nesse caminho. Ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. É assim que nós vamos conduzir os nossos filhos. E embora eu saiba que aqui nessa noite vários pais enfrentam a situação de filhos que estão se afastando, não fiquem sobrecarregados por causa disso. Se você tem sido fiel, se você tem servido a Deus e o seu filho não tem querido fazer isso, é ele quem vai responder por rejeitar o padrão da família e não você. Porque a aliança é pessoal e a aliança é familiar. Deus tem uma aliança com você, mas Deus tem uma aliança com o seu filho também. Não quebre a aliança para honrar mais o seu filho do que a Deus. Traga o seu filho para dentro da aliança e leve-o a se comprometer ou a se responsabilizar por aquilo que ele faz. Uma das maiores críticas ao batismo daqueles irmãos que não batizam é dizer que se a criança se desviar depois, aí nas igrejas onde só se batizam adultos não tem desviados não? O batismo infantil é um elemento a mais para ajudar a criança a crescer na fé e a permanecer na fé depois de adulto. E é um elemento a mais para trazer o desviado de volta, porque ele sabe que faz parte do povo de Deus. Isso o constrange, isso o aperta, isso faz sentir o peso da responsabilidade. Se ele ceder e voltar por causa do amor constrangedor de Deus que ficará chamando o tempo todo de volta, terá valido a pena. Agora, se ele rejeitar, a sua parte você fez, que foi levá-lo ao batismo, ensinar a palavra, trazê-lo à igreja, orar com ele, orar por ele, dar a educação para que ele pudesse aprender a ler, para ler a Bíblia. Os pais que têm visto seus filhos aprender a ler a Bíblia sabem do que eu estou falando. Eu me lembro quando a minha filha mais velha leu um versículo da Bíblia pela primeira vez sozinha. Foi uma das experiências mais marcantes na minha vida como pai, ver a minha filha ler a Bíblia sozinha. Hoje essa semana passada eu fui nessas lojas de R$1,99 e comprei um monte de letras para Clarice, fazendo o papel de vovô coruja vezes 2. Então a gente espalha aquele monte de letras lá no chão. Ela ainda não tem 2 anos de idade, mas ela já sabe o que é o H do vovô L, o que é o D da vovó Di, o que é o J da mamãe Joyce, o que é o R do papai Rodrigo, o C do vovô Cosme e o E da vovó Eliane. Ela já reconhece. Ela sabe o que é 4, ela sabe o que é 3, ela sabe contar de 1 a 10 e não tem 2 anos de idade. Ela vai aprender a ler antes de todo mundo naquela família. E o compromisso de esparramar aquelas letras no chão é para ajudar o meu genro e a minha filha a dar a educação para que ela aprenda a ler a Bíblia e conheça a Deus. Eu sei que a maioria dos irmãos aqui fazem isso com seus filhos e com seus netos. Continua fazendo. Deus vai honrar você.
Vamos orar?